forças desanimado. E para. Conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas Me mandou a te falar. Ele te entregou e volte para o mar. Pai do Senhor, irmã Silvânia Boaventura. Deus abençoe, bem-vinda em nome de Jesus ao culto no lar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Mandou largar a rede. Pai do Senhor, irmã Maria Lúcia, Deus abençoe, bem-vinda ao culto no lar. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor João Antonino, bem-vindo. Deus abençoe o Senhor, irmã Margarida Lima. Glória a Deus. Pai do Senhor, também ao irmão José Augusto, irmã Margarida Alves. Nádia está conosco também, é isso? Deus abençoa. Em nome de Jesus, bem-vinda ao culto no lar. Hoje nós vamos terminar a carta do Senhor Jesus para a igreja de Esmirna, capítulo 2 e verso 11 de Apocalipse. Sai daí não, irmão. Coisas aqui maravilhosas. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Você parar para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Irmã Maria Oliveira, Pai do Senhor, bem-vinda. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar mais um culto no lar através da live, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, meu Deus, que cada vida que já está conosco e aqueles que vão chegar sejam grandemente abençoados no santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido e eterno Deus, abre-nos as portas da tua santa palavra, fala conosco em nome de Jesus, revela-nos verdades sobre a tua santa palavra. Querido e eterno Senhor e Salvador, que a tua bênção, que a tua misericórdia, que a tua graça esteja sobre a vida de todos que estão conosco, meu Deus. Que haja paz, abundante paz e saúde na vida e nos lares de todos os irmãos que estão conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está conosco já também o irmão José Nilson de Oliveira, Pai do Senhor, irmão José Nilson. Também o irmão Alexandre Fernandes. Deus abençoe, irmão Alexandre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, bendito é o Senhor Deus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Depois os irmãos vão chegando, ou ver no YouTube, né? Porque a gente tem um propósito de não demorar, né? Porque as igrejas da região, praticamente toda a região já está liberado os cultos, né? Só Canápolis que não. Então, a gente está orando a Deus. Apesar que eu acho que se liberasse também, muitos irmãos nem iam, né? Tem muitos irmãos com medo, muito medo. Então, mas muitos iam, né? Sei lá. Glória a Deus. Então, vamos lá.
Apocalipse 2 e versículo 11. É o término da carta de Jesus Cristo para a igreja de Esmirna. Interessante, irmãos, é que a gente vai estudando as cartas aqui desse jeito que nós estamos fazendo, colocando dentro da praticidade da nossa vida cristã, e a gente vai vendo aqui que a mensagem, ela, de carta para carta, ela vai aprofundando, Deus vai revelando mais e mais mistérios, né? Até chegarmos à 7ª carta, que é a carta para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, né? As duas igrejas talvez mais comentadas na igreja seja de Filadélfia e a de Laodiceia, não é verdade? Glória a Deus. O Alexandre está dizendo, a igreja militante não pode parar. É uma grande verdade, irmão. A igreja precisa continuar marchando, né? Manjilca Maria Rocha Muniz, ó. Pai do Senhor, Manjilca, Deus abençoe a senhora, viu? Em nome de Jesus. Vamos ler então 2 e 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Irmãos, existem algumas mensagens ou algumas partes da mensagem para cada igreja. Irmã Juliene, Pai do Senhor, irmã Juliene Costa, né? Natanael Silva, Pai do Senhor, Deus abençoa. Então existe algumas palavras que vão se repetindo ao longo do estudo das cartas, né? Das 7 cartas do Apocalipse. Pai do Senhor, irmão Renato, Deus te abençoe. Então não justifica a gente ficar aqui trabalhando em cima de assuntos que nós já falamos. Porém, a gente tem que ir pormenorizando à medida que a gente consegue cada texto para a gente não perder nada, irmãos. Nós não podemos perder nada do que o Senhor transmite às igrejas. Por exemplo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já falei sobre isso. E já falei também que cada carta é uma mensagem para uma igreja, porque cada igreja tem ou vive a sua própria realidade. Mas quando você lê aqui já, uma Lídia Constantina, Pai do Senhor, Deus abençoe. Quando você lê aqui já na carta da igreja de Esmirna, que já é a 2ª, então vale a pena observarmos alguns pormenores para não se perder, tá certo? Por exemplo, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus. Então é a mesma coisa, é a direção do Espírito, é o Espírito guiando, não é isso? Diego Lopes, Deus abençoa, Pai do seu irmão Kleber, irmã Joana e Giovana, né? Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Rosângela Aparecida, Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Irmã Delícia Marques, lá de Tuiutaba, Pai do Senhor, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E o Diego já falei, né? Glória a Deus. Então, irmãos, é a direção do Espírito, a orientação do Espírito, o Espírito que conduz, tá certo? Então, eu não vou ficar repetindo, mas vou pormenorizando algumas coisas. Irmã Aline Nunes Carvalho, Deus te abençoa. Você, irmão Ailton, viu? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui, irmão, só para vocês prestarem atenção aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, parece que tá tudo certo, nós já falamos tudo aqui, mas não. Eu quero só considerar aqui que ele está dizendo assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é a igreja. Manda a guia, Pai do Senhor, bem-vinda, Deus abençoe. Não é a igreja, é as igrejas. Então aqui, irmãos, existem 2 linhas de interpretações. Primeiro,
que o Senhor estava falando às igrejas da Ásia, as 7. Então cada carta serviria, embora não de modo específico, mas como instruções e orientações para todas as igrejas da Ásia. Por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, existem mensagens que vão se encaixar na carta à igreja de Esmirna ou de Pérgamo, não é verdade? Ou de Tiatira, e assim uma a outra, entendeu? Porque aí elas receberiam. Então cada carta, primeiro a de Éfeso seria lida em Éfeso, mas depois nada impediria que elas levassem a mensagem para a igreja também de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna, de Laodiceia, de Filadélfia, para qualquer uma delas, tá certo? Então, as igrejas, outra linha de interpretação, irmãos, é o seguinte, que esta carta, tanto a carta aos Efésios, a carta a Esmirna, a carta a Pérgamo, né? A carta a Tiatira, né? E as outras, né? A Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, seriam as cartas que ultrapassaria o seu tempo. Então ela seria escrita para as igrejas que estavam por vir. Por exemplo, a igreja do século 21. Então, as igrejas, Genival, Deus abençoe, bem-vindo, Pai do Senhor. As igrejas. Então seria útil para todas as igrejas da Ásia, para todas as filiais de cada igreja da Ásia, e também para as igrejas que iriam surgindo ao longo dos anos, dos tempos, né? E chegaria até nós, como é uma realidade. Até hoje, estas cartas, não a mensagem na íntegra, mas parte das poderosas mensagens que foram escritas às igrejas, elas são proféticas para o nosso tempo, a nossa igreja hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esta mensagem, ela não fala só com as igrejas do primeiro, do segundo, do terceiro século, não. Elas falam também com as igrejas agora do século presente, conosco, em nome de Jesus. Então, não é uma mensagem que tem prazo de validade, é uma mensagem que ela vai sendo ministrada e pregada até o dia do arrebatamento da igreja. Maria Olívia Silva, Pai do Senhor, Deus abençoe, bem-vinda. Tá certo? Então, irmãos, então esta carta, porque senão a gente vai ficar achando que esta mensagem era só para aqueles dias. E não é. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá certo? Então é para nós também. E outra coisa interessante, irmão, é que o mesmo Espírito que fala com a igreja de Éfeso, ele fala com a igreja de Esmirna, ele fala com a igreja de Pérgamo, ele fala com a igreja de Sardes, né? Ele fala com a igreja de Tiatira, ele fala com a igreja de Filadélfia e ele fala com a igreja de Laodiceia. O mesmo Espírito, todas as vezes ele diz, né? Que deve se ouvir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O que o Espírito diz às igrejas. Então é o mesmo Espírito que opera em cada uma das igrejas. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Todos somos batizados em um mesmo Espírito. Então, o mesmo Espírito que operou na igreja de Éfeso e em todas as outras 6 igrejas da Ásia Menor, é o mesmo Espírito que opera em nós hoje. É o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus. Então, 7 vezes repete. Ouça o que o Espírito diz. Quer dizer, o mesmo Espírito que falou com uma, fala com outra. Deus, guarde isso,
Deus não tem dois espíritos. Deus tem apenas um Espírito, o Espírito Santo. É Ele que opera em nós. E é o mesmo Espírito que operou nas igrejas da Ásia Menor, é o mesmo Espírito que opera aqui hoje conosco e vem operando, trabalhando com as igrejas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo século. É o mesmo Espírito que vem operando. Então, o Espírito não mudou, é o mesmo. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo orientou para a igreja do primeiro século, ele continua orientando para a igreja do século 21. Irmão Benedito Conceição Lima, Deus abençoe em nome de Jesus, bem-vindo. Irmão Alexandre escreveu aqui: pastor, interessante dizer que estas cartas não são direcionadas a denominações religiosas, mas sim às igrejas como membro do corpo de Cristo. Exatamente. As cartas, elas não são direcionadas, por exemplo, para a igreja batista, para a igreja metodista, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja congregação, nada disso. Quem defende essa teoria são pessoas ligadas a seitas que cometem heresias e se perdem em meio às heresias. As 7 cartas são escritas para as igrejas, não no sentido de Jesus ter várias denominações, mas são igrejas de séculos diferentes. E acontece outra coisa, irmãos, elas são escritas para a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós que cremos em Jesus, fomos batizados em água por imersão, como manda a palavra, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fizemos profissão de fé e continuamos servindo o Senhor e aguardando a bem-aventurada vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Esta é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o corpo de Cristo e ele é a cabeça da igreja. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Carmelita Gomes, Deus te abençoa, paz do Senhor, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso só para a gente entender o que o Espírito diz às igrejas. O acraseado aí, você entendeu? Ele está falando diretamente com as igrejas. Então, a carta serve tanto para as 7 igrejas, claro, individualmente, mas também coletivamente como ensino bíblico. E esta carta, ela ultrapassaria séculos. A mensagem seria atual para as igrejas de todos os séculos até a volta bendita do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a mensagem é atualíssima para a nossa vida hoje. E o Espírito, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo continua falando com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixando agora um pouco de lado isso que nós falamos, vamos para a última mensagem e a última promessa para a igreja de Esmirna. Irmão Natanael Silva, Pai do Senhor, bem-vindo. Keila Fernanda, Pai do Senhor, bem-vindo. A última mensagem para a igreja de Esmirna. Então a promessa para a igreja de Éfeso foi comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Já a última promessa aqui para a igreja de Esmirna é que eles não sofrerão o dano da segunda morte. Os membros da igreja não sofrerão o dano da segunda morte. Então nós precisamos entender muito isso, irmãos. Eu quero dizer para vocês
e vou meditar com vocês hoje, tentar explicar, é claro, o que nós entendemos sobre os 3 tipos de morte, visto que aqui está ligado à última promessa para a igreja de Esmirna nessa carta. Então, em Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 17, a Bíblia diz o seguinte: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Glória a Deus por isso. Irmãos, a primeira vez que a gente ouve falar sobre a palavra morte, obrigado, irmã Gilca, vamos procurando falar algo que a gente sabe, né? Vai orando por nós. A primeira vez que a gente ouve falar sobre a palavra morte na Bíblia é em Gênesis 2:17, quando o Senhor disse, né, para Adão: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Fabinho, pai do Senhor, Fabinho, irmã Inglês. Só que, irmãos, não obstante nós estarmos aqui falando a primeira vez na Bíblia a palavra morte, em Gênesis 2 e versículo 17, nós temos que entender o que significa a palavra morte, etimologicamente, quer dizer, na origem desta palavra, o que ela quer dizer? A palavra morte, irmão, ela quer dizer separação, só isso. Então, o dia que dela comer, será separado de Deus, tá certo? Separação, é isso que quer dizer a palavra morte. Só que existe uma questão interessante aqui, porque a Bíblia diz que Adão, no dia em que comer, certamente morrerás. Está escrito isso literalmente aí na sua Bíblia, em Gênesis 2:17. Só que Adão comeu e não morreu. Adão comeu, Deus providenciou um cordeiro, cobriu a nudez de Adão, a nudez de Eva. Ambos foram expulsos do jardim, sofreram a sentença que Deus havia determinado para cada um deles, e eles então, a partir dali, eles foram viver fora do jardim. Por que, pastor Ronaldo, que Deus disse que eles morreriam e eles não morreram? Ao contrário, irmãos, eles morreram sim. Nós é que não entendemos a morte que foi descrita ali. A morte ali não é a morte física. A morte ali é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus e daquilo que Deus tem projetado para o homem. Aquilo que Deus tem trabalhado para que o homem possa possuir e receber de Deus. Pai do Senhor, pastor Luiz Carlos Oliveira, de Capinópolis, Deus lhe abençoe em nome de Jesus, sempre um prazer recebê-lo aqui. Então, quando Deus disse para Adão, certamente morrerás, Adão não morreu. Ele comeu e foi expulso do jardim. Então alguém fica questionando isso, mas é porque a gente não entende. A separação ali, a morte quer dizer separação, Rosângela Augusto, Deus abençoa, Balões, Edson Nunes, Deus abençoe em nome de Jesus. É a morte física, que é a separação de Adão do paraíso. É a separação de Adão daquela questão de Deus todo dia visitá-lo na viração do dia, entre as 6 e as 7 horas da noite. Então, tudo bem, é isso que quer dizer. Mas a primeira vez que a gente ouve dizer a palavra morte é em Gênesis 2:17, e etimologicamente, como já fora dito aqui hoje, a palavra morte quer dizer separação. Nós temos 3 tipos de morte. A separação, nós temos 3 tipos de morte. A morte física, não é verdade? A morte física,
a morte espiritual e a morte eterna, também conhecida como segunda morte. Por isso é que Deus diz para a igreja de Esmirna: você não vai sofrer o dano da segunda morte, da segunda morte. Então vamos por etapa aqui, irmãos, para a gente entender essa promessa de Deus. Primeiro, vamos para a morte física. Já entendemos o que é morte, ela aparece a primeira vez em Gênesis 2,17, mas lá já não é uma morte física, é uma morte espiritual, porque Deus diz: certamente morrerás, e não morreu, morte física, mas morreu a morte da separação do jardim e dos projetos que Deus tinha. Glória a Deus por isso. A morte física, amados e queridos irmãos, acontece quando cessa o processo vital de um organismo vivo. Essa é a morte física. Nós, cristãos, entendemos a morte física da seguinte forma: é quando o espírito do homem se separa do corpo desse mesmo homem. Para a ciência, morte física é quando cessa o processo vital de todos os órgãos do corpo humano. Mas para nós, que estamos tratando de fé aqui, é quando o espírito do homem se separa do homem, ele sai de dentro do homem. E o corpo então começa a se decompor a partir desta hora. Por quê? Porque Paulo, ensinando, disse que o corpo em si mesmo está morto. E o que vivifica o corpo é o espírito. Então a separação do espírito humano do corpo humano dá-se-á a morte. A morte é física. O Alexandre está colocando aí, muito bem colocado, que esse espírito que nós chamamos de espírito é o sopro de Deus que ele nos deu. O sopro lá em Adão, o fôlego de vida, o fôlego que está em nós. Quando ele sai, o corpo começa a se decompor. Tá certo? Maria José, Deus abençoe, irmã Maria José, irmão Zé Quitério, lá no Rio de Janeiro. Lá em Tiago, irmãos, Tiago, capítulo de número 2, vai lá comigo, Tiago, capítulo 2, e o versículo 26, a Bíblia diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então o corpo sem o espírito humano, sem o fôlego de vida, ele está morto. Ele está morto. Esta é a morte física. É quando acontece a separação, entendeu? Do espírito humano do corpo desse espírito. Porque a Bíblia diz que Deus cria o espírito do homem dentro do homem. Então o homem já nasce com o fôlego de vida. O homem já nasce com o sopro de Deus. O homem já nasce com a vida nele. Mas quando esse sopro sai, quando esse espírito sai, porque a Bíblia diz que o espírito veio de Deus e volta para Deus, e o corpo volta para a terra, entendeu? Agora, quando esse espírito sai, o corpo começa a decompor, porque o corpo sem o espírito está morto. O que vivifica o seu corpo é o fôlego de vida que Deus te deu, que nós, a Bíblia, chama de espírito. O Renato colocou em Tiago 2,26, porque assim como o corpo, seu espírito está morto. Tá certo? Ainda vamos ver aqui, amados e queridos irmãos, voltando lá em Gênesis 3, vamos lá, Gênesis 3, né? Pastor Luiz Carlos está colocando aí, né? Ruach, grego, pneuma, né? Ambos são sentido do sopro de Deus, isso, né? Ruach, do grego, irmão, é o Espírito de Deus, o fôlego, o sopro divino. Nós vivemos por causa do sopro de Deus.
Quando ele sair, você já está morto, não tem jeito. Essa morte física, irmão, é algo inevitável. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer. Este ordenado morrer, uma vez, vindo depois disso o juízo, é a morte física. É a morte física. O homem só não experimentará a morte se ele alcançar o arrebatamento da igreja. Porque aí ele é transformado em vida, glorificado e recebe um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Aí ele não experimentará. Não confunda, não experimentará com o versículo que mais tarde eu vou ler aqui, citado em João. Não verá a morte. Não ver é uma coisa e não experimentar é outra. O homem só não experimenta a morte se ele alcançar o arrebatamento da igreja. Porque ao homem está ordenado morrer uma vez. Você entendeu? Gênesis 3 e o quê, hein? Gênesis 3 e 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Veja bem, irmãos, o Alexandre colocou aí, tu és pó, e para o pó da terra tornarás. Exatamente. Você vê que ele tá falando aí do corpo que já perdeu o espírito, ou que o espírito já saiu dele. Então, quando o espírito sai, o corpo volta para o pó, porque do pó foi tomado. Na ressurreição, o Senhor traz esse corpo de volta. Então, esta é a morte física. Todo ser humano, salvo aquele que alcançar o arrebatamento da igreja, todos passarão pela morte física e virarão pó. Voltarão para o pó. Ainda que o osso demore a se desmanchar, mas se ficar na terra, vai se desmanchar, vai virar pó. Porque foi tomado do pó. Isso chama morte física. Física, a separação do espírito humano do corpo humano. Amém, irmãos? O espírito humano do corpo humano. Então, é tirado de nós o fôlego de vida que vem de Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer os irmãos que têm aí colocado os versículos, têm colocado comentários. Isso é muito importante, irmãos. A gente precisa da ajuda de todos vocês. Muito obrigado, porque às vezes a gente esquece alguma coisa aqui, deixa passar, e tem coisa que a gente nem não sabe. Aí vocês colocam aí, a gente desperta para isso. Então, muito obrigado, é muito importante a participação dos irmãos nesse sentido, de estarem aí colocando algumas coisas para a gente ver. Muito obrigado. Segunda, morte. Nós a chamamos de morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem, ele está vivo, corpo, alma e espírito, está vivo, mas está separado de Deus. Lembra que eu comecei falando que morte é separação? Então, estando vivo, estáis mortos. Tem nome de que vive, mas está morto. Jesus falou isso com uma das igrejas ali, né? Nós vamos ver daqui uns dias. Então, está vivo, mas está morto para Deus. Por quê? Porque está separado de Deus, né? Andando em seus delitos, né? E cumprindo a vontade da carne. Eu quero adiantar aqui para os irmãos que esse estado de morte espiritual, que é a separação do homem vivo do Deus vivo, vivo no sentido biológico, no sentido físico, mas espiritualmente morto, separado do Deus vivo,
esse estado de morte, de separação, pode não ser definitivo, viu? Pode não ser definitivo. Ele tem como ser revertido. Ah, eu estou morto espiritualmente. Pode ser revertido. Você pode passar pela vivificação. Não é ressurreição. Ressurreição é outra coisa. Pode passar do estado de morte espiritual para passar pelo processo da vivificação espiritual. Porque aí não, vamos ler, né? Vamos para Efésios 2:1. Agora é Efésios, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Se você faz muito tempo que não lê a Bíblia e quer começar num livro empolgante, comece em Efésios. Viu? Glória a Deus. Vamos lá. Efésios 2 e versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa morte aqui é a morte espiritual. Esse cidadão aqui, biologicamente está vivo, mas espiritualmente está morto. Ele passou pelo processo da vivificação. O que é vivificar? É dar vida novamente. É fazer viver de novo. É voltar o sentido da vida. É referido-se, irmão Alexandre, pelo novo nascimento, lá em João capítulo 3, né? Renato colocou aí 2 e 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então esta é a morte espiritual, é a morte daquele que está vivendo afastado de Deus, vivendo nos seus pecados, você entendeu? Vivendo nas suas paixões, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Glória a Deus. Então esta é a morte física, meus amados irmãos. Você vê alguém que está vivendo no mundo, longe de Deus, espiritualmente está morto. Por isso, eu chamo a atenção de vocês, por isso é que o batismo não é por aspersão, mas é por imersão. Batismo por aspersão é aquele que joga gotículas de água. Batismo por imersão é aquele que mergulha na água. Por quê? Porque o batismo simboliza sepultamento. Sepultamento. Então sepulta o velho homem e tira das águas o novo homem, simbolizando a ressurreição ou novo nascimento. Certo, meus irmãos? Glória a Deus. Então, quando alguém aceita Jesus, quer dizer que ele está morto. O que se faz com o morto? Sepulta, batismo. Vai para o sepultamento. Por isso que tem que batizar. Arnô Araújo, Pai do Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. Tem que batizar. Por quê? Porque ele morreu, ele está morto. Então sepulta aquele homem e nasce, tira o novo homem, o novo nascimento, a ressurreição, ressurge o novo. Por isso o batismo é por imersão. Amém? A morte experimentada por Adão e Eva é que experimentamos pelo pecado original, justamente, a separação de Deus. Mas vamos aí para Efésios 2 e 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E olha o que ele diz no verso 6. E nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Amém, irmãos? O corpo, é uma boa coisa que o Alexandre pôs aí. O corpo no batismo, irmão, por imersão, ele tem que ser totalmente coberto, porque simboliza sepultamento. Se ficar o nariz fora d'água, não foi totalmente sepultado. Então vamos lá. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos. Ele nos vivificou. Ele despertou a vida ao nosso espírito. Depois, ele nos ressuscitou com Cristo, que é o batismo em águas. E é assunto para outro dia. Depois eu vou entrar nisso. Tá certo? Efésios 4:18. Vou ler o 17 para a gente entender. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha o que ele diz aqui, irmão, essa palavra aqui, ó, no verso 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Essa palavra separados da vida de Deus, aqui no original, é mortos. É morte. Morte. Então você está morto para Deus. Você não desfruta da vida de Deus. Lembra o que Paulo diz? A vida que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo na fé do Filho de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque aquele que foi vivificado, ele agora vive a vida de Deus, a vida de Cristo Jesus em si mesmo. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 6, Jesus Cristo disse, aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Entendeu? Então somos vivificados. Nós estávamos separados, estávamos mortos, sem a vida de Deus. Entendeu? E eu disse que esse processo, ele pode ser revertido. Agora mesmo eu vou falar sobre isso. Agora vamos para João capítulo 5. João Evangelho, não é a carta, não são as cartas. É o Evangelho de João, capítulo 5 e 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que ele está dizendo. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Antes de ouvir a palavra e antes de crer naquele que enviou o Senhor Jesus, que é o Pai eterno, Deus Pai, antes de você crer nisso, a Bíblia diz que você estava morto espiritualmente. Mas aqui o Senhor Jesus diz, depois que você ouviu a palavra e creu naquele que me enviou, Jesus Cristo diz, você passou da morte para a vida. Quer dizer, estava morto e agora voltou a viver. Não é que estava sepultado, estava vivo biologicamente, mas separado de Deus. Ouviu a palavra, creu naquele que enviou Jesus Cristo, a Bíblia diz, passou, foi tirado da morte e foi transportado para a vida. Por quê? Não é ressurreição, é vivificação. Guarde isso, porque senão você vai pôr aí que é ressurreição e depois você vai pregar isso em algum lugar e o cara vai falar, o que você aprendeu isso aí? Está errado. Deixa eu pegar aqui. Você está errado, não é ressurreição, é vivificação. Glória a Deus. Nós paramos aí em Efésios 4:18. Então essa morte espiritual, irmão, ela está mencionada em Gênesis 2:17.
o dia que dela comer, certamente morrerá, será expulso do jardim, da presença de Deus, e você vai passar a viver longe de Deus. Então todo aquele que está longe de Deus, espiritualmente, ele está morto. E como pode reverter esse quadro da morte espiritual? Só mesmo através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Ninguém escapa desse estado de morte espiritual se não se voltar para Cristo, se não se voltar para o Senhor da vida. Não. Isso está lá em Efésios, né? Vocês estavam separados da comunidade de Israel, longe de Deus, sem esperança do mundo, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe já chegaram perto e pelo sangue de Cristo vocês foram reconciliados. Então, o estado de reverter, o modo de reverter o estado de morte espiritual, somente através da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Ninguém vai dizer um amém aí, não? Ninguém vai colocar um amém? Vocês estão aí, irmãos? Alguém coloca um amém, um glória a Deus aí, pra gente ver se vocês estão entendendo, né? Coloque alguma coisa aí, nem que seja um joinha. E agora eu vou partir, irmão, para a terceira morte. Terceira morte. Amém, Renato? Irmão, vão compartilhando aí esse vídeo. Terceira morte, que é a morte, justamente a morte pela qual o Senhor falou que Esmirna não passaria, que é a segunda morte. Então nós vimos aí morte física, morte espiritual, e agora nós vamos ver a terceira morte, que é a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação final de Deus, do homem e de Deus, e de tudo que ele tem preparado para o homem. Shirley Mara, Deus abençoe, bem-vindo. Então, vamos aí, irmão, em nome de Jesus, vamos aí. O que é a morte eterna? É a separação final do homem e de Deus, e de tudo que Deus tem preparado para o homem. Este estado de separação, e agora a separação ali, irmãos, é depois da ressurreição, e é o corpo, alma e espírito, que será separado eternamente de Deus. Esse estado de separação de Deus no juízo é chamado de morte eterna ou segunda morte. Essa era a morte pela qual a igreja de Esmirna não passaria. Quer dizer, ela não seria separada eternamente de Deus. Glória a Deus. Vamos para Apocalipse, nós já lemos 2:11, quando a Bíblia diz lá que não sofrerá o dano da segunda morte, separação eterna de Deus. Mas agora vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Exatamente. No final do milênio acontece o juízo do trono branco, aonde será estabelecida então a segunda morte. Só que aqui a Bíblia diz
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Irmãos, a primeira ressurreição, ela vai acontecer na bendita volta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. A Bíblia diz, de Nair Lima, Deus abençoe, bem-vinda, pastor Valdemar Ferreira Leite, lá em Santa Vitória, Deus abençoe, amados. Então a ressurreição, a primeira ressurreição, ela acontece, irmãos, embora a primeira ressurreição tenha etapas, e eu não vou entrar nisso hoje, pastor Pedro, Deus abençoe você e toda a sua casa aí na Celândia, Goiás. A primeira ressurreição tem etapas porque tem a grande tribulação, eu não vou entrar nisso hoje, mas a primeira ressurreição ela inicia-se com a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí então, depois da transformação, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Preste atenção, irmão. Esta é a primeira ressurreição, na vinda de Jesus. Quem ressuscitar na primeira ressurreição, que é o caso da igreja de Esmirna, não terá poder sobre ele a segunda morte, mas tem que ressuscitar na primeira ressurreição. Quem ficar para a segunda ressurreição, que vai acontecer mais ou menos 1007 anos depois da volta de Jesus, quem ficar para a segunda ressurreição já sofrerá o dano da segunda morte. Você entendeu? Pastor, não, mas e a ressurreição da grande tribulação? Eu falei que a primeira ressurreição, irmão, tem etapas. Então, eu não vou falar disso hoje, porque eu vou ter que ficar aqui muito tempo. Mas eu quero que você entenda que quem faz parte da primeira ressurreição, que tem início com o arrebatamento da igreja, não sofrerá de modo algum o dano da segunda morte, mas tem que ressuscitar na primeira. Quando Jesus vier, quando a última trombeta tocar. Entendeu? Está escrito aqui, eu li aqui, eu não estou doido não. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Glória a Deus. Deixa eu ver o que o Alexandre colocou aqui. Isso porque os que forem ressuscitados após o milênio serão ressuscitados para condenação. Aí, esses aí, irmão Alexandre, não escapam da segunda morte. Não escapam da segunda morte. Vão ressuscitar para condenação. Para condenação. Mas os que ressuscitarem na primeira ressurreição, a partir da volta de Jesus para buscar a igreja, sobre estes, junto com a igreja de Esmirna, não tem poder a segunda morte. Glória a Deus. Vamos lá ver isso. Apocalipse 21, verso 7. Apocalipse 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será com fogo, sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a segunda morte, irmão, é o lago de fogo eterno, é a condenação. Amém, irmãos?
Eu li o 7 e o 8, né? Então aqui ele dá as qualidades das pessoas que vão ficar para a segunda ressurreição. Aqueles que não se converterem, né? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos ficarão, entre outras qualidades e outras pessoas, ficarão para a segunda ressurreição, após o milênio. Segunda ressurreição, após o milênio. Estes entrarão em juízo, Deus entrará em juízo com eles, e eles sofrerão o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Amém? Então, eu não quero ficar para a segunda ressurreição. Você quer ficar, irmão, para a segunda ressurreição? Então, vamos voltar em Apocalipse 20, e o versículo 11, aonde se dará a segunda morte. 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 20 e 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno, o Hades, o lugar dos mortos, né? O Hades, a morte e o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, irmãos, a segunda morte é o lago de fogo e enxofre, aonde estará sendo colocado o diabo e os seus anjos, a besta, o anticristo e o falso profeta e todos os seus seguidores. Esta é a segunda morte. E é essa morte que Jesus está falando em Apocalipse 2 e 11. Esmirna, você que tem suportado tribulação, você que tem suportado pobreza, você que tem suportado blasfêmias, você que tem suportado perseguição, você que tem sido fiel até a morte, você que não tem negado o meu nome diante dos seus algozes, você que tem tido seus bens espoliados, roubados, e você todavia não tem negado o meu nome. Jesus disse para esta igreja de Esmirna: eu não permitirei de modo nenhum que você sofra o dano da segunda morte. Eu te ressuscitarei na primeira ressurreição, porque te achei fiel. Eu te ressuscitarei na primeira ressurreição. E se eu voltar e te achar com vida, eu transformo o teu corpo mortal em um corpo semelhante ao meu, e te arrebato, e te levo para a glória, e de modo nenhum sofrerás tu o dano da segunda morte. Aleluia! Dá para dar um glória a Deus aí, irmão?
aquele que é fiel, aquele que sofre tribulação, aquele que sofre a pobreza, aquele que sofre perseguição, aquele que tem bens nesse mundo, mas não nega a fé, não sofrerá o dano da segunda morte. Foi para essa igreja Esmirna sofredora que Jesus disse isso. E quem sabe hoje Jesus não está dizendo a alguém que está vendo este vídeo, esta live. Quem sabe Jesus não está dizendo para você: permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel, porque eu não deixarei você sofrer o dano da segunda morte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, como escapar então da segunda morte? Eu vou citar mais 2 versículos para vocês e nós vamos encerrar. Como evitar a segunda morte? Vai para João, capítulo 8 e verso 51. Quando Jesus discutia com alguns homens, com os judeus endemoniados. Ele diz assim, ó: em verdade vos digo, Jesus dizendo, em verdade, João 8,51. Osimar Borges, Deus abençoe, bem-vindo, em nome de Jesus. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, olha o que Jesus está dizendo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A morte em si é horrível, mas a Bíblia ainda diz que haverá dano para aquele que passar pela segunda morte. É terrível. Aleluia, glória a Deus, irmã Juca. Irmãos, veja bem o que Jesus diz aqui. O verso 52 de João 8 diz exatamente assim, eu vou ler para vocês. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizeis, eles apontaram para Jesus, e tu dizeis, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Irmão, pelo amor de Deus, não foi isso que Jesus falou. Eles estão aqui, irmãos, manipulando a palavra, invertendo a palavra, usando a palavra para o seu bel prazer. Eles estão aqui, irmão, fazendo o que o diabo fez no Éden com Eva. Você entendeu? Quando ele mudou a palavra e Eva caiu. Deus tinha dito para Adão: pode comer de toda a árvore, menos da árvore do meio do jardim. O diabo falou para Eva: vocês não podem comer de todas as árvores, só da árvore que está no meio do jardim. Então aqui eles estão dizendo assim, que Jesus falou assim, ó: como podes tu dizer que se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte? Jesus não disse isso, irmão. Por quê? Porque provar a morte nós vamos sim, a não ser que aconteça o arrebatamento agora, hoje, conosco em vida, e o arrebatamento, aí nós não vamos, mas salvo disso nós vamos experimentar a morte, provar a morte. O que Jesus disse é o que está no verso 51 do capítulo 8. Em verdade vos digo, que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Entre ver e provar, há uma diferença gramática, como Grand Canyon nos Estados Unidos. Quase que intransponível, um abismo entre uma palavra e outra. Gramaticalmente, provar é uma coisa, ver é outra.
Amém, irmão? Renato colocou aí Gênesis 3:2, quando o diabo mudou a palavra de Deus lá. Então, irmãos, Jesus disse, nunca verá se você guardar a minha palavra. Os judeus disseram que Jesus tinha dito que nunca provaria. Jéssica Silva, pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Olha que erro gramatical tremendo, irmão. Sebastião Norato, Deus abençoe. Então veja bem a diferença que tem no versículo 51 e o versículo 52. Os judeus falaram que Jesus falou que quem crê na palavra dele nunca provará a morte. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou no verso 51 do capítulo 8 de João, que aquele que crê nele nunca verá a morte. Ricardo Andrade, bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Prazer ter você aqui. Então, entre ver e provar, há um abismo gramatical, uma separação tremenda. Quando Jesus disse, se alguém, verso 51 do capítulo 8, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, não é a morte física agora, irmão. Não é a morte física, mas é a morte eterna. É a segunda morte que eu estou meditando com vocês já há um tempo aqui. Não vai ver a segunda morte. Entendeu aí, irmão? Dá para dar um amém aí ou não? Você entendeu quanto que os judeus quiseram comprometer a palavra de Deus? Ainda o mesmo evangelho de João, no capítulo 5, e no versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna e não entrará em condenação. Meu Deus, o que é isso aqui? Agora é hora, irmão. Né, irmão Renato, irmão Alexandre, agora é hora. Por que ele usa essas duas coisas aqui, amados? Olha o que ele diz aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para quem está acompanhando, irmão, acho que já entendeu. Mas veja bem que ele diz aqui, tem a vida eterna. Irmão, você tem que entender que a vida eterna não é só para os salvos. Quem ressuscitar na segunda ressurreição também terá a vida eterna. Não vai morrer mais, irmão. E qual é a diferença? A diferença, irmão, da vida eterna do salvo e do condenado é essa aqui, ó. Quem é salvo não entrará em condenação. Moisés colocou dano em dar ouvidos a Satanás, pode ser irreversível. É irreversível mesmo. Então Jesus disse assim, ó, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, que não é exclusividade da igreja. Pastor, não, irmão, quem ressuscitar na segunda ressurreição vai morrer depois? Não. Vai ser condenado? Vai. Vai pro lago de fogo? Vai. Mas não vai morrer, é eterno o sofrimento, gente. É eterno também. Aí Jesus, e não entrará em condenação, quer dizer, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Por quê? Porque tem aquele que tem a vida eterna, mas entrará em condenação, passará pela segunda morte. Mas o salvo em Cristo não. Ele tem a vida eterna, ele não entrará em condenação e ele passou da morte para a vida. Glória a Deus. Quantas vezes Jesus usa esse termo aqui? Olha, quem crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Imagina, irmão, na segunda ressurreição. O povo da segunda ressurreição vai ter vida eterna. Mas é uma vida eterna separada de Deus.
entrará em condenação, vai ressuscitar e entrará em condenação. Agora, os salvos que vão ressuscitar na primeira ressurreição, eles então têm a vida eterna, mas não entram em condenação. Passou da morte eterna para a vida eterna. Os outros não, entram em condenação e não passou da morte. Eles ficaram na morte eterna, que é a segunda morte. E é essa morte que o Senhor Jesus está dizendo para Esmirna, aqui em 2:11 de Apocalipse. E quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, irmão? Eu espero que nenhum de nós e muitos dos nossos amigos a quem temos pregado o evangelho também não sofra o dano da segunda morte, mas ressuscite na primeira ressurreição. Terminamos hoje a carta de Jesus Cristo para a igreja de Esmirna. Depois vocês vão lá no YouTube, Ronaldo Rodrigues Ferreira, e se inscreva lá, veja por completo essa mensagem, dê um like, assine, ative o sininho de notificação, nos ajude lá, irmãos. Em nome de Jesus, peça aos seus amigos para assinarem o nosso canal, em nome de Jesus. Deus os abençoe, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus os abençoe, fiquem com Deus. Até logo mais à meia-noite, com a oração da meia-noite, em nome de Jesus.